Olá, meninas! Tudo bem, meus amores? Sejam bem-vindas a mais um vídeo desse canal. Hoje nós iremos conversar sobre emagrecimento comportamental. Vou fazer um vídeo sobre isso, explicar detalhadamente o que se trata o emagrecimento comportamental, porque eu abri uma enquete no meu Instagram e perguntando se as pessoas sabiam o que era emagrecimento comportamental. E a maioria respondeu que não sabiam o que era. E aí eu me lembrei que quando eu estava no meu momento de descontar os meus problemas na comida, quando eu morava lá em São Paulo, e eu passei por essa fase de descontar os meus problemas na comida, que foi aonde eu passei a engordar e não ficar feliz com a minha forma física. Quando eu olhava no espelho, eu não gostava daquilo que eu via no espelho, né? Foi nessa fase que eu morava lá em São Paulo. E aí eu me lembro que quando as pessoas falavam sobre emagrecimento comportamental, eu também não sabia o que era. Só que conforme eu fui estudando sobre isso, fazendo cursos sobre isso, fiz curso de emagrecimento, de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, fiz vários cursos para que eu pudesse trabalhar essa questão comportamental em mim. Aí é que eu passei a ter ciência, aí que eu passei a ter noção do que era. E eu não me lembrava que eu também não sabia o que era, porque isso passou a ficar tão simples na minha vida, exatamente por trabalhar com isso, né? Que eu me esqueci que lá atrás eu também não sabia o que era. Então, o erro foi meu em não explicar para vocês desde o começo do que se tratava o emagrecimento comportamental. Porque aí como que vocês vão atingir o objetivo de vocês ou buscar conhecer mais sobre isso se vocês não sabem o que é? Se vocês nem imaginam que através da mente é que a gente atinge o nosso objetivo. É trabalhando nossa mente, é trabalhando nossas emoções, é trabalhando o nosso comportamento. Então, eu vou explicar para vocês sobre isso, tá? Para que vocês tenham essa consciência, essa noção, essa ciência. É importante para vocês saberem sobre isso, ok? Então vamos lá, gente. Primeira coisa que vocês precisam entender e saber: comportamental vem de comportamento. Isso significa que, se você hoje não tem o resultado que você gostaria de ter, se você não tem o corpo que você gostaria de ter, se você não tem a saúde que você gostaria de ter, significa que o comportamento que você tem perante a comida é inadequado para o resultado que você quer. Os hábitos que você tem perante a comida, e hábitos esses que muitas vezes vêm desde a tua infância, são inadequados para o resultado que você quer atingir. Por quê? Se você não tem o resultado que você gostaria, é porque o que você fez até agora não é do jeito certo, né? Então, a gente precisa aprender, você precisa aprender a se comportar da maneira correta com a comida, de uma maneira adequada para que você consiga atingir o teu objetivo. O que muitas pessoas não imaginam, eu também não imaginava, mas como eu estudei sobre isso e eu trabalho com isso hoje, eu trago para vocês entenderem e aprenderem, é que muitos dos nossos comportamentos a gente tem por hábitos que vêm da infância e por emoções que a gente tem. A gente desconta muitas vezes as nossas emoções na comida. E isso faz com que a gente tenha o resultado que a gente tem hoje. Então, se você tem um resultado que você não gosta, é porque você está fazendo de uma forma inadequada, que não condiz com o resultado que você quer. Então, é preciso mudar esse padrão de comportamento. E muitas vezes você age dessa forma de forma inconsciente. Porque o nosso cérebro, ele é dividido em parte consciente, subconsciente e inconsciente.
E na nossa parte inconsciente é onde está registrado todas as nossas sensações, todas as frases que eram faladas para gente desde criança. É onde está registrado tudo aquilo que a gente vivenciou, muitas vezes desde a barriga da mãe, da nossa mãe. Então, nossa mãe estava lá, grávida da gente, todas as sensações que ela tinha, a gente também tinha. E isso vai ficando no nosso inconsciente. Muitas vezes a gente não se lembra do que a gente fez na nossa infância, mas, embora a gente não se lembre de uma forma consciente, está lá, registrado no nosso inconsciente. Muitas vezes a gente não imagina que comportamentos que a gente tem hoje na nossa infância, na nossa fase adulta, é por conta de coisas que a gente vivenciou na nossa infância e que a gente traz isso para a nossa fase adulta. Podem ser muitos motivos para hoje você descontar na comida suas emoções. Muitos, tá? Como, por exemplo, quem é que se lembra se era forçado a comer quando era criança? Você não aguentava mais comer tudo aquilo que tinham colocado no teu prato, ou você não queria comer, você dizia, eu não estou com fome. E mesmo assim, a pessoa, seu responsável, tua mãe, teu pai, tua avó, enfim, a pessoa responsável por você te forçava a comer. Isso fazia com que o teu cérebro fosse entendendo que o normal era você comer até ficar empanturrado, era você comer mais do que o estômago dizia que não queria mais. Entendem? E aí você passa a entender isso como normal e você traz isso para a tua fase adulta. Quando não, o normal é a gente comer até ficarmos satisfeitos. E por mais que hoje na fase adulta a gente saiba que isso é verdade, que é assim que tem que ser, no nosso inconsciente está lá esse padrão de comportamento. Esse é um dos exemplos, tá? Quem aqui, por exemplo, passou por momentos assim de chantagens emocionais quando ia comer? Vou dar alguns exemplos aqui, tá? Menina, come isso daí, tem tanta gente no mundo passando fome e você que tem não come, não valoriza a comida que tem no prato. Tantas pessoas já passaram fome e você não valoriza. Até mesmo familiares de vocês podem ter passado fome e aí você não valoriza. Você não sabe o que é passar fome, porque você tem. São chantagens emocionais que antigamente se fazia muito, talvez até hoje as pessoas façam, né? Mas não com a mesma frequência que se faziam antigamente. A gente já não encontra mais tantas pessoas falando isso hoje. Mas se você ouvia essas frases quando você era criança, isso está lá registrado na tua cabeça. E aí você tem um comportamento de eu vou comer tudo isso daqui porque tem um monte de gente passando fome. E eu que tenho, preciso valorizar. E aí você come. E aí quando você vê, você se pega aí raspando o teu prato, raspando o prato da filha, do filho, às vezes até do marido. Ou então aquelas frases assim, jogar comida fora é pecado. Não jogue comida fora. Quando a gente ouve a palavra pecado, a gente sabe que é algo errado que a gente está fazendo. E como criança, a gente não tem julgamento do que é certo e errado, né? A gente acredita no que é falado pra gente, né? Então a gente não julga, tipo, isso que aquela pessoa tá falando pra mim pode até ser verdade, mas eu não aguento mais comer. E aí é pecado. E pecado você não quer sofrer as consequências do pecado, porque se você faz alguma coisa errada, você sabe que você sofre as consequências disso e você não quer sofrer as consequências disso. E aí você come tudo aquilo lá porque você não quer pecar. Sendo que existem outras opções, você realmente não precisa jogar comida fora,
né? Não precisa jogar aquela comida fora. Você pode guardar para comer num outro momento em que você sentir fome de verdade. Você não precisa encher o teu prato de comida, você pode ir colocando um pouco, e aí se dá vontade de repetir, você repete mais um pouco, né? E o que sobrar, que você sentiu a saciedade ali e sobrou, você não come mais, você guarda para comer num outro momento. Mas claro que quando a gente é criança, a gente não pensa nessas outras possibilidades, né? E aí a gente cresce com essas crenças. E o que é crença, gente? O que é crença? Crença é tudo aquilo que a gente tem como uma verdade na nossa vida. Então, pra gente é verdade que é pecado jogar comida fora. Então eu não quero pecar, eu não quero cometer esse erro. Então eu vou comer tudo que tem nesse prato. É assim que o teu inconsciente age. É assim que ele age com você. Mas entendam, meninas, vocês não precisam comer tudo que tem naquele prato. Você come até sentir os primeiros sinais de saciedade. Sentir os primeiros sinais de saciedade, você guarda para comer num outro momento. Existem outras possibilidades para não se jogar comida fora. Outras possibilidades. Só que o nosso inconsciente não age assim. O nosso inconsciente, gente, a gente precisa tomar até muito cuidado com ele. Por quê? Por conta dessas crenças e desses comportamentos que a gente tem, esses hábitos que a gente tem desde a nossa infância, ele vai tentar nos sabotar. Ele vai tentar contar historinhas pra gente, pra fazer com que a gente acredite que essa mudança que a gente quer pode não ser legal. Por quê? Porque ele não gosta de surpresas. Ele não gosta de não saber o que vai vir lá na frente. Ele não quer. Ele quer só continuar ali com os prazeres imediatos dele. Ele só quer continuar fazendo tudo da forma que ele está acostumado a fazer. E aí, muitas vezes, quando você sai desse padrão de comportamento, ele pode fazer com que você se sinta até culpada. Até culpada. E aí, a gente entra numa questão de ancestralidade, de honra, de exemplos que a gente tem de familiares que têm um comportamento também inadequado com a comida. E esse comportamento é de exagerar na quantidade que come, é de comer muita coisa, muito açúcar, muito carboidrato, muitas coisas, muita gordura, né, fritura, muita coisa que só vai fazer mal para nossa saúde. Gente, existem mais de 20 sabotadores. E eles estarão ali o tempo todo preparados para contar historinhas para você, para fazer com que você desista de atingir o teu objetivo. Pelo menos até ele entender que aquela é a sua nova rotina, que aquele é o seu novo hábito, que aquele é o seu novo comportamento. E quando ele entende isso e aquilo passa a ser a rotina dele, ele sabe, por mais que esteja lá, né, no teu inconsciente, todas aquelas coisas registradas, ele sabe que você não pode, que ele não pode mais com você, que você é que manda nele, que você já entendeu como ele funciona. Entendem? Por isso que é importante a gente se conhecer, por isso que o autoconhecimento é essencial para a gente conseguir passar por essa fase e depois permanecer magra. Gente, entendam que a partir do momento que a gente passa a ter hábitos saudáveis, um estilo de vida saudável, a gente não pode se sentir prisioneira desse estilo de vida. Muito pelo contrário. A gente precisa entender que a gente é livre, que a gente está comendo de forma saudável porque a gente está escolhendo e que essa forma saudável de se alimentar nos dá prazer. E por que nos dá prazer? Porque a gente olha no espelho, a gente gosta do que vê, porque os resultados dos nossos exames começam a ficar todos em níveis normais, começam a ficar melhores, a gente consegue perceber melhora na pele. Então, tudo começa a ficar melhor pra gente. Porque assim, gente,
Mudar comportamento é fácil? Não, não é. No começo é bem desafiador, porque você precisa enfrentar vícios que você tem com o alimento, você precisa mudar esse padrão de comportamento, você precisa enfrentar os seus sabotadores. Então, no começo não é fácil, é bem desafiador. Mas quando você passa por tudo isso, quando você passa a se conhecer e você entende como você funciona, as coisas começam a ficar muito mais fácil. E assim, se é desafiador você passar por esses momentos, né, driblar todos esses comportamentos, né, esses hábitos que você tem, mudar, né, não é driblar, mas mudar isso. Se é difícil, percebam que ficar do jeito que vocês estão também é. Por quê? Se vocês estão me assistindo aqui, se vocês estão procurando pela minha ajuda, é porque vocês também não estão felizes com alguma coisa em vocês. Vocês também não estão felizes com a forma física, muitas vezes. Vocês também não estão satisfeitas com a saúde que vocês estão tendo, né? Por quê? É cientificamente comprovado, gente. Obesidade é uma doença. Embora muitas pessoas acabam tratando isso como algo comum, não deveria, porque obesidade é doença. E ela abre portas para que você atraia várias outras doenças sistêmicas, como o que, por exemplo, diabetes, colesterol, hipertensão, triglicérides, problemas na tireoide, dores nas articulações. Então, quantos problemas a obesidade traz para você? Então, sempre que você achar que está sendo difícil para você passar por essa fase de mudança de hábitos, de mudança de comportamentos, tente se lembrar do quanto é difícil para você também estar do jeito que você está. Sedentária, sem energia para fazer as suas atividades do dia a dia. Brincar com os filhos você não consegue, porque você não tem energia para isso, você se cansa muito rápido, né? Então, se a gente quer resultados diferentes, a gente precisa fazer diferente do que a gente fez até agora. Só que quando eu estava lá no meu momento de descontar os meus problemas na comida, como eu contei para vocês no começo do vídeo, eu não tinha noção e ciência de que eu precisava trabalhar as minhas emoções. Por quê? Primeiro você emagrece a mente para que o teu corpo seja uma consequência da tua mente magra, para que o teu corpo seja uma consequência dessa mudança de hábitos, mudança de comportamento, tá? Então, primeiro você trabalha a mente. E aí o corpo acaba sendo uma consequência e você emagrece, porque senão o que vai acontecer? Você vai ficar buscando por dietas extremamente restritivas, o que não vai ajudar em nada, só vai fazer com que você fique num efeito sanfona, porque é isso que acontece. Eu fazia isso. Gente, na minha época, em que eu descontava os meus problemas na comida e que eu olhava no espelho e não gostava do que eu via, eu comecei a fugir de espelho. Eu comecei, gente, a não querer mais tirar foto. Roupas, eu comecei a comprar roupas mais soltinhas, porque eu não queria mais mostrar, assim, sabe, o quanto que eu tava de gordura acumulada. Eu não queria. Então, assim, só que ao invés de eu ir lá e naquele momento, né, de ir lá e buscar por ajuda, buscar por ajuda não, mas entender que tudo estava na minha cabeça, eu não tinha essa consciência, essa ciência, essa noção, né? Eu buscava por dietas restritivas, porque eu me sentia mal com o que eu via. Eu fugia de espelho, eu fugia de foto. Eu falei, não, eu não mereço isso. Eu não mereço ficar fugindo. Eu mereço vivenciar e experimentar os melhores momentos da vida. Eu mereço me olhar no espelho e gostar do que eu vejo. Eu mereço. Eu mereço tirar uma foto e ficar feliz com a forma física que eu vejo ali. Eu mereço saúde. Então eu comecei a mudar esse padrão de comportamentos, só que antes de entender que tudo estava na minha mente, o que eu achava? Que bastava eu ir lá e pegar qualquer dieta que eu via na internet e que já ia funcionar.
E aí eu queria emagrecer rápido, ou seja, eu não queria emagrecer, eu queria ser emagrecida, que é diferente, tá? Então, eu pegava dietas extremamente restritivas, que eu não podia comer mais nada do que eu gostava. Então, eu peguei dietas que cortava totalmente o carboidrato. Eu não comia mais nada de carboidrato por uma fase. Sabe quanto tempo durou essa dieta, gente? 3 semanas. 3 semanas, tá? Eu peguei dieta de shake, em que você substituía shakes por refeições. Sabe quanto que durou essa dieta? 1 mês. Por quê? Porque quando eu voltei a comer muito mais do que eu comia. Por quê? Porque o meu cérebro queria compensar o tempo que eu fiquei sem comer todas aquelas coisas. Além de não ter aprendido o quanto comer, a frequência que eu deveria comer de algumas coisas e até eu compreender que eu poderia comer de tudo, mas bastava eu controlar a quantidade e a frequência, demorou. Eu só fui aprender isso depois de um bom tempo, quando eu fui apresentada ao emagrecimento comportamental. Entendem? Demorou muito, gente, muito. Antes disso, eu fiz várias dietas. Sabe aquela dieta do ponto? Eu não sei se vocês já fizeram, se vocês já tentaram, se vocês já ouviram falar. Mas tinha uma amiga minha na época, a Vanessa, ela chegou a fazer essa dieta. E quando ela me falou dessa dieta, eu também quis fazer. Só que essa dieta, ela é assim, você vai somando as calorias por pontos, né? De tudo que você come no seu dia. Chegava na metade do dia, eu já tinha atingido a quantidade de pontos que eu poderia comer. E aí o que acontecia? Ou eu jogava tudo pro alto e falava, já atingi mesmo o limite, né, do quanto eu poderia comer, agora eu vou comer tudo que eu quiser. Ou eu fazia isso, ou então eu passava o restante do meu dia todo sem comer nada, só bebendo água, para dar a sensação ao meu estômago de que eu estava comendo alguma coisa. E onde que isso era saudável, gente? Onde que isso era saudável? Não era. Então eu era aquela pessoa que eu buscava por emagrecer, mas eu não pensava no quanto essas dietas afetariam a minha saúde. Eu só queria ser emagrecida. E durava muito tempo esse tipo de dieta? Não. Porque dieta restritiva, gente, elas não duram muito tempo. E na mudança de comportamento, nessa mudança no emagrecimento comportamental, você entende que você pode comer de tudo, sim, mas não tudo de uma vez. Você aprende a dizer não para comida. Você aprende a dizer não. Por quê? Porque você começa a aprender a respeitar teu organismo. Você começa a entender quando seus boicotadores, seus sabotadores estão tentando ali te sabotar, né? O teu inconsciente está tentando te sabotar. Você começa a entender como que o seu cérebro funciona, como o teu corpo funciona e você começa a respeitar ele. Coisa que coisa que eu não fazia antes e muitas de vocês também não fazem, né? É diferente o fome física do fome emocional. Completamente diferente, né? Fome física, você come, você tem sinais, seu corpo dá sinais e a gente precisa respeitar esses sinais. O estômago ronca, fica aquela sensação de vazio. É quando você fala assim, nossa, eu tô com fome. Você sabe, aí você come o que tem disponível para você comer. Então, se tiver brócolis, ovo, cenoura, feijão, arroz, você come comida de verdade. Você come. Quando você fala assim, eu tô com uma fome, mas não é bem isso que eu queria, não. Não é fome física, é fome emocional. Tá? Você tá com vontade de comer, você não está com fome verdadeira. E aí é onde você precisa arrumar estratégias que te faça não querer por aquilo ali, porque você sabe que você está comendo por uma fome emocional, que não é fome de verdade, porque teu corpo não deu sinal nenhum de fome. Teu corpo não deu. Então você sabe que aquela fome é uma fome emocional. E aí você vai ceder às suas fomes emocionais, você só vai ficar alimentando os teus sabotadores, o teu inconsciente, os teus vícios e o teu comportamento, que não sai do lugar, continua sendo sempre o mesmo.
né? Você manda no seu cérebro e é importante que você saiba disso, porque se você não mandasse no seu cérebro, o primeiro sinal de sono, se fosse o seu cérebro que mandasse em você, o primeiro sinal de sono que você teria, você já dormiria. E não é assim. Ele nos dá os sinais de sono, mas quantas e quantas vezes a gente fica postergando dormir, né? Se fosse assim, no primeiro sinal de sede que você sentiria, você já teria que correr beber água. E não é assim. Quantas vezes a gente sente sede e a gente consegue segurar? A mesma coisa para a vontade de fazer xixi, para a vontade de fazer o número 2. A gente consegue segurar. Por que a gente consegue segurar? Porque é a gente que manda no nosso cérebro. Então, para a fome é a mesma coisa, para a vontade de comer é a mesma coisa. O teu sabotador, ele pode ali contar aquelas historinhas para você para te convencer a comer aquilo lá. Vamos supor, vou dar um outro exemplo aqui, tá? Vamos supor que você teve um dia super cansativo no seu trabalho. Um dia estressante. E aí você chega na tua casa e você vê uma torta de chocolate ou uma caixa de bombom. E aí o teu inconsciente vai lá, aquela vozinha vai lá e conta assim pra você: "Ah, você teve um dia tão estressante, você merece comer aquela caixinha de bombom". E aí você vai lá, você devora aquela caixa, porque você não vai e come um bombonzinho. Você come aquele monte até você enjoar, né? É o teu inconsciente querendo te sabotar. É o teu, e aí você pode mudar isso. Você pode mostrar que você manda nele. Você pode mostrar para ele que não adianta ele ficar ali querendo te convencer do contrário, que você não vai comer por compensação. Que isso é um hábito que pode vir desde a tua infância também, né? O comer porque você chorou, sofreu uma frustração, aí vem um adulto e te dá um docinho, uma balinha, um chocolate para você parar de comer. É um outro exemplo que vem desde a infância, que pode ter acontecido na tua infância também. Quem aqui, por exemplo, passou pela fase ou teve pessoas na família que quando alguém ficava muito nervosa, quando alguém chorava, a pessoa fazia água com açúcar para acalmar, né? Era um hábito que as pessoas tinham de antigamente de acreditar que a água com açúcar acalmava. E isso a gente vai crescendo com esses padrões de comportamento, com essas crenças. São crenças isso, gente. A mesma coisa da manga com leite faz mal. Não faz, mas são crenças e que se isso foi falado para você na tua infância, pode ser que você acredite até hoje. Do ovo que antes fazia mal e hoje já sabe que não faz. Muitas pessoas ainda acreditam que o ovo faz mal. Faz mal para quem tem alergia, para quem não tem, não faz. Não faz. Né? Então, assim, tem muitos hábitos que você traz da tua infância, muitas coisas que aconteceram com você na tua infância que você traz hoje como um padrão de comportamento. Mas muitos mesmo, gente. Isso é tudo tão individual que não tem, que eu teria que pegar um vídeo para falar de cada exemplo. Que eu posso até fazer isso, mas é muito individual. Muito. Tem pessoas que comem para preencher a falta de algo na vida. Então você sente a falta de algo e você come para preencher essa falta. Filhas de mães ou pais controladores demais. Pode ser que você coma hoje porque você é ou é filha, né, de uma pessoa que foi ou ainda até continua sendo extremamente controladora. Pode ser um dos motivos. Outro motivo, honra aos seus ancestrais, exemplos que você tem na tua família de pessoas que tinham e têm uma relação com a comida que prejudica você, que não ajuda, que prejudica, que também desconta as emoções na comida.
Então, repara se sua mãe tem sobrepeso ou é obesa, repara se suas tias são assim, repara se suas irmãs ou irmãos são assim. Porque pode ser que seja um padrão da família toda. Talvez você ou teus familiares, alguém da tua família tenha passado fome na infância. E aí, quando você chega na fase adulta, você quer comer tudo que você puder, porque no teu cérebro, no teu inconsciente, ele não sabe se em algum momento da tua vida vai faltar de novo aquilo. Pode ser que não tenha acontecido isso com você, de você passar fome. Pode ser que tenha sido uma avó sua, uma bisavó, mas que de alguma forma ela acabou passando isso para frente, para as gerações futuras. E hoje reflete em você também. Mas, gente, eu não quero ninguém aqui julgando os pais, mães que faziam isso, não, tá? Eu tô conversando com pessoas adultas aqui. Pessoas adultas, elas se responsabilizam pelas suas escolhas. Então, eu falo isso para que vocês tenham uma consciência e uma ciência, uma noção de que isso pode vir de familiares seus, que pode vir da tua infância, para que você consiga ter a percepção e entender o porquê que você come demais, o porquê que você exagera na comida, o que você está querendo preencher com a comida. Muitas vezes as minhas alunas escutam eu perguntar assim para elas: do que ou de quem você quer se proteger? Esse é um outro motivo que pode fazer com que você coma demais. Por quê? Porque de repente você sofreu ou sofre muitas coisas na tua vida de alguma forma, sofreu um trauma ou sofre, né, por alguma coisa. E aí é como se você se armasse com uma armadura de gordura para se proteger. Isso é do teu inconsciente, tá? Então você quer se proteger daquilo, de alguém. E aí você se arma. E como você se arma? Formando essa capa de gordura em volta de você. Então, frequentemente vocês vão me ouvir perguntar: de quem você quer se proteger? Do quê? E isso tem a ver com o lado emocional, claro que tem, porque você quer se proteger, você tem sentimentos em relação àquilo, você tem emoções em relação àquilo. Então, vocês percebem que tudo está ligado a emoções, a padrões de comportamentos, a hábitos. E esses hábitos vocês não adquiriram hoje. As emoções vocês não adquiriram hoje. Sempre teve, sempre tiveram. Sempre tiveram. Só que chega um momento em que o metabolismo não é mais o mesmo de quando você tinha 10 anos de idade, embora tenham muitas crianças com sobrepeso, com obesidade, né? Só que vamos supor que na tua genética, quando criança, você não era uma criança com uma genética para engordar. E aí, de repente, você fala assim: poxa vida, com 10 anos eu comia de tudo, agora com 30 e pouco eu não consigo mais comer, ou com 40 e pouco eu não consigo mais comer de tudo, não. Ô, metabolismo! E aí a gente taca a culpa no metabolismo. Porque a gente tende a sempre colocar a culpa nas coisas externas, né? Aí a gente culpa os nossos familiares que comem tudo na nossa frente quando a gente tá querendo emagrecer. A gente culpa a padaria que abriu na esquina da nossa casa. A gente culpa a colega de trabalho que traz as coisas pra gente comer e a gente não assume a nossa culpa. A gente não assume a nossa responsabilidade. E isso também tem a ver com a nossa criança interior. Por quê? Porque ninguém tá forçando você comer aquilo, ninguém tá apontando uma arma na tua cabeça e falando: você vai comer isso daí. Não, você tá comendo porque você quer comer isso daí. Porque você quer comer. Porque ninguém tá te forçando a comer. Você escolheu. Então, do mesmo jeito que você escolhe comer, você pode escolher não comer.
Desde que você entenda quais emoções estão fazendo com que você busque por aquilo, se é um vício que você tem. Porque claro que o doce é gostoso, claro que o açúcar é gostoso, né? Eu tenho uma aula sobre açúcar explicando no YouTube, gente, explicando como que funciona. É gostoso o açúcar libera serotonina, que é o nosso hormônio do bem-estar, do prazer, da felicidade. Então, como o açúcar, ele libera esse hormônio, o teu cérebro pede sempre por aquilo. Então, tem uma questão de vício, além do comportamento, que muitas vezes precisa vencer. Só que quando não é algo só com o açúcar, não é vício. Não é vício. Claro que as emoções vão fazer com que a gente busque por coisas mais doces, né? Vão fazer com que a gente busque por coisas que o nosso cérebro sabe que é prazeroso pra gente. Ele sabe. Ele já experimentou tudo, ele sabe o que é prazeroso pra gente. Mas a gente tem que mudar esse comportamento, a gente tem que mostrar pra ele que prazeroso pra gente é olhar no espelho e gostar do que vê. Que hoje prazeroso pra gente é comer um prato extremamente nutritivo, todo colorido, cheio de verduras, legumes, coisas que a gente sabe que vai nutrir o nosso corpo, vai nos trazer saúde, vai deixar a gente com autoestima elevada, porque a gente vai estar gostando do que vê, da nossa forma física. E perceba, gente, que quando eu falo emagrecer, eu nunca falo um padrão, porque padrão, cada um tem o seu. Não existe isso de, existe um padrão ideal. Não, padrão cada um tem o seu, mas existe o que é considerado peso saudável. Então, se você precisa, você idealiza um corpo para você. Então você vai em busca desse seu corpo, mas claro que o seu corpo não precisa ser igual da Juliana, que precisa ser igual da Sofia, que precisa ser igual da Maria, que precisa ser igual a cada pessoa tem o seu corpo, cada pessoa tem o seu padrão. O importante é que você tenha um peso saudável que não vai influenciar na sua saúde nem na sua autoestima. Tá bom? Então, eu converso sobre tudo isso com vocês, gente, porque eu quero que vocês entendam de onde vem o comportamento que vocês têm hoje com a comida, as possíveis possibilidades, né? As possíveis possibilidades é boa, mas os possíveis porquês. Por que será que eu como tanto, Liliane? Por que será que eu exagero? O que será que falta na minha vida? Por que será que eu desconto as emoções na comida? Mas a verdade, gente, é que nós, seres humanos, estamos o tempo todo buscando por sentir prazer. Só que cada pessoa desconta de alguma forma. Cada pessoa busca sentir prazer de uma forma. Tem pessoas que descontam na comida, mas tem pessoas também que descontam em compras, por exemplo. Quantas pessoas saem por aí comprando um monte de coisa? Por quê? Porque é prazeroso para o teu cérebro, ele sabe que é prazeroso. E aí, gente, tem uma área no nosso cérebro que se chama sistema límbico, tá? O sistema límbico é onde estão as nossas emoções, é onde está o nosso sistema, o nosso ataque ou fuga, né? É onde estão ali. E ele é extremamente imediatista. Ele não quer saber de onde você quer chegar, ele não quer saber o caminho que você vai percorrer, ele não quer saber quanto tempo você vai demorar para atingir o teu objetivo, ele não quer saber dos prazeres que você vai ter lá na frente quando você atingir o teu objetivo. Ele é extremamente imediatista, ele só quer saber dos prazeres imediatos. Por isso que muitas vezes você se pega comendo aquele monte de doce e depois você para e fala, nossa, mas por que eu comi tudo isso? Um pouquinho não bastava? Um bombom não era suficiente? Por que eu saí comendo tudo isso? Por quê? Algo mexeu ali com as tuas emoções, alguma coisa aconteceu, e que você precisa identificar o que é, tá? E eu tô aqui para ajudar vocês com isso. E aí algo fez com que você descontasse isso naquela comida e comesse sem perceber, comesse somente pelo prazer imediato. Comesse somente pelo prazer imediato.
E o seu sistema límbico é o responsável por isso, que ele vai agir tanto atacando ou como fuga. E ele encontrou a fuga para aquele problema, porque ele sabe o que te causa prazer. Ele sabe que a comida vai te causar isso. Então ele vai descontar na comida, vai fazer com que você coma sem pensar, de forma inconsciente. Quando você vê, você já comeu. Por isso que é importante o trabalho de mudança de comportamento, mudança de padrão de comportamento, mudança de hábito. O comer consciente. Tá bom, gente? Então é isso, meninas. Um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Se inscrevam, ativem o sininho para receber as notificações sempre que eu postar algum vídeo novo, porque todo vídeo vai ter algo que ajude vocês com as dores de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.